Olá a todos, eu me chamo Camila, sou doutoranda do quarto ano e hoje venho apresentar para vocês os resultados parciais da minha tese. O título da minha tese é Macrofauna de fundos inconsolidados como preditora da saúde ambiental. Venho desenvolvendo esse projeto há mais ou menos 2 anos e meio no Centro de Estudos do Mar, sob orientação do professor Maicon de Domênico e coorientação do professor Leonardo Sandrini Neto. A zona costeira é um dos ecossistemas que mais sofre transformações a nível socioeconômico e ecológico, devido principalmente à sobreexploração de recursos e à poluição causada pelo ser humano. Essas transformações acabam impactando em distintos graus diferentes espécies e habitats. Por isso, a importância do desenvolvimento e aplicação de ferramentas de análise abrangentes e integradoras que permitam avaliar de forma consistente a dinâmica dos ecossistemas. Dentre as principais ferramentas de avaliação de impacto no ambiente marinho estão os índices bióticos. Eles fornecem um valor numérico que ilustra as respostas das comunidades frente às modificações na qualidade da água e que expressa o estado de saúde de um ecossistema. São importantes também nos processos de tomada de decisão, pois facilitam a comunicação com os gestores e público não especialista. Os organismos da macrofauna de fundos inconsolidados são os mais utilizados em estudos de impacto ambiental pelo fato de estarem em contato direto com o sedimento, que é o compartimento do ambiente marinho onde os poluentes se concentram e permanecem por mais tempo, devido também à sua baixa mobilidade que os torna mais suscetíveis às perturbações locais e por apresentarem comunidades amplas, com diferentes espécies que respondem de forma distinta aos impactos ambientais. Normalmente, esses índices bióticos levam em consideração características próprias das espécies para encaixá-las em grupos. A maioria dos índices estão relacionados à sensibilidade ou tolerância à poluição orgânica, mas também existem índices que levam em consideração o tamanho dos adultos ou grupos tróficos, por exemplo. Muitos organismos se adaptam com maior facilidade às mudanças nas condições ambientais. Os anelídeos marinhos, também conhecidos como poliquetas, são os organismos da comunidade bêntica que apresentam uma grande diversidade e plasticidade morfológica, comportamental e adaptativa aos diferentes habitats. E toda essa variedade pode ser observada em algum grau, tanto dentro das famílias, dos gêneros e, inclusive, em espécies de diferentes populações. Com o objetivo de trazer uma visão mais integral sobre a saúde do ambiente, nós nos propomos aqui a explorar também o diagrama de vida dos anelídeos bênticos. Christian Foucault foi quem primeiro cunhou o termo diagrama de vida em seu artigo em 1983, no seu estudo sobre poliquetas bênticos. Ali, ele diferencia os termos ciclo, história e diagrama de vida. Para ele, o termo ciclo de vida dá a ideia de um evento estático, não evolutivo, enquanto história de vida remete a eventos do passado, principalmente a primeira fase da ontogênese. O autor, então, chama de diagrama de vida um conjunto de características coadaptadas que consistem em várias fases, que vão desde a formação dos gametas, desova, desenvolvimento do embrião e da larva, toda a fase adulta até a morte do organismo. Essas fases podem ser estudadas separadamente, mas seu significado só será entendido como parte de todo o diagrama. Aplicando traços reprodutivos para 12 espécies de 7 famílias, ele propõe 3 padrões gerais, onde a maioria dos poliquetas se encaixaria. Foucault defende que cada população, inclusive diferentes populações da mesma espécie, desenvolvem adaptações próprias para a sobrevivência de acordo com as exigências do habitat que ocupam. É claro que essas diferenças serão maiores entre espécies diferentes do que dentro de uma mesma espécie, visto que essas adaptações não podem extrapolar as restrições morfológicas, comportamentais, de desenvolvimento e até mesmo de ocupação de nicho da espécie. O objetivo geral é avaliar a saúde ambiental de ecossistemas marinhos com relação à poluição orgânica de origem antrópica, utilizando a distribuição da diversidade e abundância da macrofauna de fundos inconsolidados a partir de diferentes abordagens metodológicas.
Nossas abordagens se baseiam em uma revisão e meta-análise dos principais índices bióticos que avaliam a saúde ambiental dos estuários do mundo. Um estudo de caso, onde calculamos os principais índices bióticos para o complexo estuarino de Paranaguá, e a utilização de diagramas de vida de anelídeos marinhos bênticos como ferramentas para avaliação da saúde ambiental. O primeiro capítulo se intitula Utilização de índices bióticos para avaliar a qualidade ecológica dos estuários, revisão e meta-análise. O objetivo deste capítulo é identificar o índice biótico baseado na composição e abundância de organismos da macrofauna que seja mais adequado para analisar a saúde ambiental de estuários do mundo, com relação à contaminação dos sedimentos medidos pela concentração de matéria orgânica. Para isso, reunimos em uma revisão sistemática da literatura diferentes artigos sobre o tema, índices bióticos, estuários e matéria orgânica. Retiramos dados desses artigos fazendo um planilhamento sistemático e aplicaremos a meta-análise. Para a fase de revisão sistemática foi utilizado o protocolo PRISMA, principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análises. Esse protocolo é definido pelas seguintes fases: identificação e seleção dos estudos que poderão ser utilizados, elegibilidade de quais realmente serão usados e inclusão na planilha para aplicação da meta-análise. Para a pesquisa inicial, utilizamos os bancos de publicações científicas Web of Science, Science Direct, NCBI, Cielo e Scopus. Os termos de busca se baseiam nos principais índices bióticos mais utilizados em mares e estuários de todo o mundo. Isso nos rendeu um total de 8.585 artigos científicos. Após a remoção dos artigos duplicados, ficamos com 4.906 artigos. Foi feita a leitura dos resumos desses artigos e foram identificados 4.101 que apenas citavam as palavras-chave, mas que não eram artigos propriamente sobre o tema e que, portanto, não nos forneceria dados para as análises futuras. No momento, estamos com 805 artigos para leitura completa. Para que esses artigos possam ser incluídos na nossa revisão, eles precisam atender alguns critérios que nós mesmos estabelecemos. O artigo precisa ser escrito em inglês e o estudo deve ter sido realizado em uma região estuarina com área controle ou referência versus uma área impactada. Os dados fornecidos pelo artigo devem ser aplicáveis à meta-análise, ou seja, os dados devem apresentar média, desvio padrão e tamanho da amostragem, assim como deve apresentar a porcentagem de matéria orgânica para uma correlação com os índices bióticos. Como estamos na fase de planilhamento, ainda não temos o número exato dos estudos que serão incluídos para a meta-análise. O segundo capítulo, Índices Bióticos na avaliação da poluição orgânica em um sistema estuarino brasileiro, objetiva avaliar a saúde ambiental do Complexo Estuarino de Paranaguá, ou CEP, por meio da aplicação de indicadores bióticos e também modelar a relação entre indicadores bióticos de saúde ambiental e as concentrações de marcadores orgânicos de origem antrópica, por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos e esteróis fecais nos sedimentos do CEP. Para isso, nós procuramos todos os estudos realizados com macrofauna bêntica de fundos inconsolidados do CEP, que inclui as baías de Antonina, Paranaguá, Laranjeiras e Pinheiros. Tanto faz se foram publicados em revistas científicas ou literatura cinza. Com base na lista de espécies da macrofauna fornecida por esses estudos, nós estamos calculando os índices bióticos mais comuns e com resultados mais confiáveis. Usaremos os índices bióticos baseados na sensibilidade ou resiliência das espécies, que são AMB e sua extensão multivariada MAMB, Bentix e BO2A, além do IT, que é um índice baseado em grupos tróficos. Ao final, testaremos os resultados de todos esses índices com Forest Random ou GLM. Foram utilizados 7 estudos baseados na macrofauna de fundos inconsolidados que traziam informações aplicáveis ao cálculo dos índices. As flechas correspondem aos locais de coleta de cada estudo. Aqui fica evidente o número superior de estudos na Baía de Paranaguá.
enquanto a Baía de Antonina e Laranjeiras são pouco exploradas e não temos conhecimento sobre a macrofauna da Baía de Pinheiros. Até o momento, nós calculamos dois índices bióticos, o AMBI e o EMIAMBI. Tanto o AMBI quanto o EMIAMBI são índices que foram criados para águas europeias, mas que têm sido amplamente utilizados em ambientes costeiros do mundo todo, com resultados muito satisfatórios. O EMIAMBI é a extensão multivariada do AMBI. Esses dois índices classificam as espécies em 5 grupos, entre as mais sensíveis e as mais tolerantes ao enriquecimento orgânico, de acordo com características biológicas e ecológicas das espécies. Dependendo da quantidade de espécies em cada grupo para uma determinada região, o índice vai nos dar um valor que indica se a região é mais ou menos impactada. Esses cálculos são feitos diretamente em um software disponível no website ASITI. De acordo com as regiões amostradas naqueles 7 estudos, podemos ver que o AMBI classifica as regiões do CEP entre sem impacto, na cor azul, e altamente impactada, em amarelo. A região mais impactada foi o entorno de Paranaguá. Sabemos que essa região sofre diretamente com o despejo de esgoto doméstico e industrial provindos da cidade de Paranaguá, assim como com os impactos decorrentes da atividade portuária. Conforme avançamos pelo canal da Caatinga, é possível observar que o valor de AMBI vai gradativamente se aproximando de 1, vai ficando mais azul. Isso ocorre também porque nos afastamos das áreas mais urbanizadas. As baías de Antonina e Laranjeiras tiveram um número amostral bem menor. A princípio, essas duas regiões foram consideradas fracamente impactadas, ou sem impacto, exceto pela região próxima a Guaraqueçaba e nas proximidades da Ilha das Cobras. O resultado de EMIAMBI foi semelhante ao do AMBI, mas enfatiza a necessidade de se dar mais atenção à região de Paranaguá, que foi considerada pior em termos de qualidade ambiental, assim como um dos pontos amostrais próximo à Ilha das Cobras. Em estudos que comparam vários índices para áreas estuarinas, é normal encontrar variação no status da qualidade ambiental de acordo com o índice utilizado. Comparativamente, o AMBI se mostrou mais congruente com as respostas de marcadores químicos de contaminação do que o EMIAMBI, talvez porque esse último necessite de mais ajustes para ser aplicável à realidade de estuários subtropicais. A ideia inicial do capítulo 3 era coletar populações de espécies de poliquetas em 2 setores diferentes do CEP. Um setor muito impactado, a Baía de Paranaguá, e um pouco impactado, a Baía de Pinheiros. O objetivo era cultivar esses indivíduos em laboratório e acompanhar aspectos da reprodução, desenvolvimento, morfologia e comportamento de forma experimental para avaliar se de fato populações de ambientes mais impactados apresentam alguma diferença em aspectos do seu diagrama de vida. Mas depois de 15 meses tentando reproduzir esses animais em laboratório sem sucesso, nós mudamos um pouco o foco deste capítulo, que passou a ser mais teórico. No momento, o capítulo 3 se intitula Diagramas de vida de anelídeos marinhos bênticos aplicados à saúde ambiental. Esse capítulo foi apresentado no 3º Simpósio Brasileiro de Poliqueta, que aconteceu no último Congresso Brasileiro de Zoologia em março deste ano. Os autores que melhor exploraram os diagramas de vida de anelídeos bênticos foram Christian Faucald, em 1983, e Adriana Giangrande, em 1997. Como Giangrande utilizou um número maior de espécies e traços em seu estudo, ela conseguiu observar algumas particularidades a mais nos diagramas do que Faucald. Os objetivos do nosso estudo se baseiam em validar estatisticamente os padrões e diagramas de vida propostos anteriormente, já que os 2 autores fizeram apenas uma avaliação qualitativa para chegar aos padrões propostos. Relacionar as características representativas dos diagramas de vida com as características ecológicas dos anelídeos marinhos e avaliar o uso dos diagramas de vida como potenciais preditores da saúde ambiental. Adriana Giangrande fez uma investigação mais completa dos diagramas de vida, por isso optamos por usar a mesma planilha da autora, mas aqui nós trouxemos os resultados referentes à primeira metade dessa planilha,
com 197 espécies, 25 famílias e 15 traços, cada um com diferentes números de categorias, num total de 71 categorias. Utilizamos os mesmos traços que a Gian Grande e adicionamos mais 2 traços de reprodução, 2 traços ecológicos, um sobre bioturbação, um sobre motilidade e um sobre guilda trófica, e um a respeito de características do adulto, e também o índice biótico AMBI. Então aqui nós temos as classes de características e cada classe é subdividida em traços, com as cores correspondentes, e os traços são subdivididos em diferentes números de categorias. Os traços para cada espécie foram preenchidos por meio de pesquisa em bancos de dados como Polytraits, Worms, Encyclopedia of Life e bibliografia especializada como livros e artigos sobre as espécies ou famílias. A planilha foi preenchida no modelo binário, 1 para presença e 0 para ausência do traço. Quando o traço não foi encontrado durante a pesquisa, a planilha foi preenchida com NA, que significa dados ausentes. Se a coluna do traço tinha uma quantidade superior a 1/3 de dados ausentes, nós eliminamos esse traço, para não prejudicar as análises. Foi o que aconteceu com tipo de oogênese, tipo de espermatozoide, número de eventos reprodutivos e longevidade. Nós fizemos todas as análises no software R, e como ainda estávamos com dificuldade devido à quantidade de dados ausentes, nós utilizamos para as análises a função na.omit, que elimina as células com Na. Nisso ficamos com 54 espécies, 16 famílias e 14 traços. Primeiramente, nós utilizamos uma análise de ordenação dos dados CAMINS. Ela classifica os objetos com maior similaridade dentro dos grupos. Nós separamos os traços em classes, reprodutivos, ecológicos, guildas tróficas e assim por diante. E aplicamos a função Cascade-KM, com o índice Kalinske, para ver como as categorias poderiam se agrupar dentro de cada classe. Esse índice se baseia na estatística F, semelhante a uma ANOVA. Depois, nós aplicamos uma análise de componentes principais com todos os traços e com as classes separadas para ver graficamente a distribuição das espécies e se os grupos coincidiriam com o que a análise CAMINS mostrou. Aplicamos uma permanova para testar a similaridade dos grupos encontrados na PCA e para comprovar quais os traços que melhor representam cada grupo da PCA, aplicamos um SIMPER. Fizemos então uma PCA com todas as espécies e todos os traços e podemos ver que claramente se formam 3 grupos. Por fim, uma permanova foi aplicada aos 3 grupos formados na PCA, que mostrou que há uma separação significativa entre esses grupos. Fizemos também um SIMPER com todas as espécies e todos os traços, separando as espécies dos mesmos grupos formados pela PCA. A análise de similaridade nos ajudou a verificar quais os traços que melhor reúnem as espécies em um grupo, tornando esse grupo mais heterogêneo aos demais. As características reprodutivas são as que mais contribuem para a identidade dos 3 grupos, e isso nós já tínhamos visto na PCA formada com os grupos reprodutivos. A mesma coisa aconteceu com bioturbação. Essa é uma característica bem importante para separar os 3 grupos, como também pode ser visto na PCA. E as características de mobilidade tiveram bastante peso na separação dos 3 grupos. O primeiro grupo foi formado por espécies errantes, animais rastejadores e predadores, biodifusores de sedimento. O adulto normalmente tem tamanho médio, fertilidade média, diâmetro médio do ovo e apresenta larva planctotrófica. Normalmente são habitantes do infralitoral e a maioria das espécies se encaixa no grupo 2 do AMBI, que seriam espécies indiferentes ao enriquecimento orgânico. Todas as espécies desse grupo fazem parte da subclasse Errantia, das famílias Polynoideae, Ezionidae e Phyllodocidea. O segundo grupo foi formado por espécies de adultos pequenos, com muitos ovos por evento reprodutivo, ovos pequenos, normalmente em cápsulas gelatinosas, com larva lecitotrófica e desenvolvimento direto. São hermafroditas e não apresentam epitoquia.
Vivem em ambiente de salinidade baixa, reduzida ou variável. São espécies pertencentes à subclasse sedentária, das famílias Paraonidae, Arenicolidae, Orbinidae e Cirratulidae, além da família Psyllidae, única que faz parte da subclasse Errantia. No grupo 3, temos espécies com baixa mobilidade, animais tubícolas ou cavadores, que fazem a biodifusão ascendente ou descendente do sedimento, mas que não se movimentam muito para os lados. São suspensívoros ou depositívoros. O adulto normalmente é grande, apresenta poucos ovos por evento reprodutivo, com ovos grandes e normalmente encontrado em águas tropicais. Nesse caso, se enquadram no grupo 3 do AMBI, que seriam espécies tolerantes que podem ser favorecidas com enriquecimento orgânico. Ou também são encontradas em ambientes variáveis, como estuários e águas poluídas. E nesse caso, são categorizadas no grupo 4 de AMBI, como espécies oportunistas de segunda ordem. Todas essas espécies são da subclasse sedentária, das famílias Capitelidae, Maldanidae e Spionidae. Os 3 grupos obtidos se encaixam bem com os padrões obtidos por Foucault, tanto nas características quanto com relação às famílias, que por sua vez são equivalentes aos padrões de Jean Grande. Essa é uma das filogenias mais recentes publicadas por Weiger e Bladorn em 2016. Nessa filogenia, nem todas as famílias que nós trabalhamos estão representadas, mas algumas estão aqui. As famílias sublinhadas em vermelho são as representantes do nosso grupo 1, em azul, do grupo 2, e em verde, do grupo 3. Embora não haja muita mistura entre errantia e sedentária nos nossos 3 grupos, apesar de Psyllidae estar junto com os outros sedentários do grupo 2, ainda assim, as famílias não são filogeneticamente tão próximas, mas não há espécies da mesma família em diferentes grupos. Isso nos comprova que existe de fato restrições filogenéticas atuando nos padrões e diagramas de vida, mas essas restrições se dão principalmente a nível de família, ou seja, há uma evolução individual a nível de família no que diz respeito aos modos de reprodução e desenvolvimento, que são os fatores mais variáveis e que mais contribuíram para a separação dos grupos. Por fim, nesse capítulo, nós concluímos que os 3 padrões e diagramas de vida apresentados por Foucault e por Jean Grande são validados estatisticamente, independente do número de espécies ou famílias, visto que Foucault utilizou no seu artigo 12 espécies, Jean Grande usou 342 e eu usei 54 espécies, e consegui chegar aos 3 padrões básicos. Mas isso só será possível desde que as famílias representantes de cada padrão sejam contempladas nas análises. Também é difícil relacionar as características dos diagramas de vida com as características ecológicas dos anelídeos marinhos, porque, enquanto por um lado, as características representativas dos padrões e diagramas de vida parecem se submeter a restrições filogenéticas a nível de família, principalmente relacionadas à reprodução. Por outro lado, há uma plasticidade muito grande na distribuição e ocupação de diferentes hábitats, mesmo dentro da família. Se o valor de AMBI é um dos principais fatores para separar os 3 grupos de diagramas de vida, poderíamos fazer uma extrapolação de que determinados traços de reprodução, mobilidade e bioturbação, que são os traços mais significativos na separação dos grupos, podem inferir sobre a qualidade daquele ambiente. Quero fazer um agradecimento especial aos alunos de iniciação científica que têm me ajudado bastante, aos estagiários do curso de oceanografia, aos meus orientadores, ao professor Paulo Lana, ao Dr. André Catani e ao meu comitê de acompanhamento que vem enriquecendo o meu projeto.